Seja muito bem-vindo a mais um Unhidecast. Um podcast feito por artistas para artistas, onde discutimos sobre a arte, o universo e tudo mais. No episódio de hoje, vamos conversar um pouco com o Rafael Valaperde, sócio da Light Farm Brasil. Fala aí, galera. Rafa aqui. Meu nome é Rafael Valaperde. É Valaperde, não é Valaperde, não. Eu errei. Não tem problema, todo mundo erra, cara. Isso aí a gente acostuma desde criança. Não tem problema, sério mesmo. Rafa, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Agradecemos a sua presença aqui hoje. Tempo corrido seu, que a gente sabe como é que é complicado. Valeu. Não, tô devendo já, cara. Tô devendo isso aqui há um bom tempo, né? Um pouquinho, né? Tempinho aí, vocês sempre falam, pô, vamos fazer, vamos. Mas aí fica, né? Depois aí tem Carioca, outro negócio. É o bora marcar. Carioca, né? Verdadeiro. Então, pra gente começar, queria saber um pouquinho sobre você. Como são suas experiências, como foi construída a sua carreira até agora, quais foram os objetivos, as dificuldades que você encontrou? Nossa, essa é uma pergunta do tamanho de um bonde. Tem muita história aí. Mas, galera, sintetizando assim, então vamos lá. Minha carreira. Desde moleque eu sabia que eu queria trabalhar com alguma coisa que fosse criativa. Mas eu não sabia muito bem o que. Então eu sempre desenhei, assim, sempre gostei de rabiscar. Isso muita gente que trabalha com arte tem em comum. E vontade de aprender. Então eu não sabia muito o que eu ia fazer, mas eu sabia que ia ser relacionado à arte. Prestei vestibular aleatório, fiz um para arquitetura, fiz um para biologia e fiz um para design. E aí eu não passei em nenhum deles e acabei depois fazendo design numa universidade particular mesmo e tal. E, cara, foi meio que aí o comecinho, né? Acho que aí eu me encaixei um pouquinho mais no nosso nicho atual. Não trabalho como designer, mas sou formalmente estudado nessa área. Então, começou assim, eu tive a oportunidade, uma coisa que mudou completamente minha carreira. Muita gente fala, qual foi, o que deu o start, assim, o que foi o estalo? E aí muita gente tem, foi quando eu conheci alguém, ou foi quando eu entrei na faculdade. No meu caso, foi quando eu comecei a estagiar, que é bem comum também. E eu estava no segundo período da faculdade e apareceu um cartaz lá com vaga de estágio na Globo, lá no CPP. Que legal. Irado. Eu olhei aquilo e falei assim, quero trampar, né? Vamos lá. E aí eu peguei e mandei o meu portifa para onde estava indicado lá no cartaz, que na época, tudo que eu tinha no meu portfólio era arte vetorial e desenhos. Meus estudos de pintura no Photoshop e tal. Nessa época, eu imaginava que eu seria ilustrador. Era meio que o caminho que eu estava trilhando ali. E eu esqueci desse negócio. E aí, passou tempo, a galera me chamou. Eles chamaram para trampar lá. Então foi assim que deu uma reviravolta na minha vida de pensar que eu gostaria de ser ilustrador, mas com um pensamento bem prematuro, assim, né? Eu não sabia o que era trabalhar sendo ilustrador nem nada. Eu só queria isso. Eu comecei a trabalhar lá dentro do CPP, num programa de estágio que para mim até hoje é referência, porque num departamento de 70 pessoas, eles colocaram 12 estagiários ao mesmo tempo. E isso foi incrível, porque era uma espécie de rodízio, assim, você ajudava como estagiário múltiplas pessoas diferentes no departamento, e assim eles triavam as pessoas que já tinham mais afinidade com certas tarefas, ou as que tinham mais afinidade até pessoal mesmo. E eu tive o prazer de trabalhar 1 ano e meio assim. Então, beleza. Aí depois disso, a minha próxima etapa na minha carreira foi quando eu trabalhei na Platinum, que é um grande estúdio de referência também. E o que eles fazem mais lá eles são precursores de misturar CG com fotografia para publicidade. Começaram isso nos anos 90, assim, quando ninguém fazia esse tipo de coisa. Os caras têm uma visão monstruosa. Eu fui pra lá porque eu queria dar um up, assim. Na Globo era muito legal, aprendi muito, não tenho nada do que reclamar. Só que em relação à característica do trabalho, era um pouco corrido demais, era tudo pra amanhã. Broadcasting é uma coisa difícil de trampar. E eu tava numa vibe mais de fazer uma coisa que era sei lá, high-end, bonitona, que você conseguisse trabalhar um pouco mais de tempo ali. E aí eu tive essa oportunidade, apareceu a vaga lá, um cara que trabalhava na Globo lá no departamento foi trabalhar e acabou me pescando, assim, na hora que abriu a vaga ele falou, conheço esse cara aqui e tal, acho que ele gostaria. Os caras me chamaram para conversar lá. E eu fui, de fato, lá para Platinum e trabalhei durante 3 anos e um pouquinho
E, tipo, depois, mais ou menos por volta do primeiro ano, eu mudei totalmente de área e eu fui para 3D, que é o que eu mais faço hoje em dia. Eu acho que acabou virando a carreira que eu realmente segui bem focado. E lá eu só fiz isso porque eu comecei a me interessar por 3D e eu enchia o saco da galera, eu perguntava muito, eu começava a estudar por conta própria quando dava espaço, fazia até os jobs rapidinho para poder estudar. E começou, cara, começou minha carreira de 3D, aí foi uma grande mudança pra mim. O que aconteceu depois disso? Cara, eu continuei trampando, daí só pegando mais responsa, né, aprendendo mais coisa. Fui um entusiasta de modo na época, aprendi a fazer muita coisa, tipo modelar, renderizar, fazer tudo ali dentro. Foi um programa que foi o primeiro que eu cliquei. Antes eu trabalhava com 3D Max e eu fiquei um pouco intimidado, assim, eu nunca me desenvolvi muito ali dentro. E aí o modo, pela questão da interface dele ser tão maneira, eu me amarrei e falei, pô, legal, agora eu entendi o negócio. Não sei se foi pela interface ou se foi porque eu continuei insistindo na coisa, eu sei que o resultado é que deu bom. E, cara, fiz muito trampo com o Modo, fui até depois pra Nova Zelândia trampando com o Modo. E aí, depois desses anos que eu falei que eu trabalhei na Platina, teve uma época que lá que eu conheci meu sócio, o Milton. E o Milton, ele é manipulador de imagens, né? O que hoje no mercado a galera chama de Creative Retoucher, que é o cara que faz retoque, mas não faz só retoque, ele faz retoque, composição, ele integra, ele cria novos assets a partir do que ele é dado ou que ele já tem. E a gente ficou amigo pra caramba, assim, a gente virou uma dupla criativa lá dentro. E um dia o Milton falou, cara, tô a fim de mudar de áreas, sabe? Já tô em outra, vamos ver. Aí beleza. Eu, nessa época, eu tava me sentindo bem confortável lá, porque pra mim eu tinha meio que aprendido uma nova habilidade e eu queria continuar botando aquilo em prática, sabe? Eu tava tranquilo. Só que o Milton pegou, mandou o portfólio dele pra um monte de empresa ao redor do mundo e adivinha qual que quis chamar ele? A Light Farm. E aí a Light Farm foi e olhou o trampo dele e tal, falou, pô, maneiro, mas você conhece alguém de 3D? E o Milton falou, putz, perdi a vaga, sabe? É uma coisa pra 3D. E ele falou, não, eu não faço 3D, mas eu conheço, pô, inclusive moro com um cara que faz 3D. E o portfólio dele é esse aqui. Os caras olharam e falaram assim, pô, maneiro. Será que rola de vir os dois? E aí o Milton surtou, ele falou assim, pô, cara, não, que maneiro, acho que sim e tal. Meio que terminou a conversa com os caras, não vamos ver. E eu lembro que ele acabou essa reunião, eu tava no meu quarto, ele tava no dele. Aí ele acabou a reunião, ele veio, abriu a porta e falou, e aí, Rafa, seguinte, tu vai pra Nova Zelândia. Eu falei, como assim Nova Zelândia, cara? Aí ele contou a história. Então chegamos aí nessa etapa da LF, que foi, bom, agora acho que a LF se estica até esse presente momento, né? Só que de um jeito diferente. Então, cara, fomos pra LF e lá a gente estava acostumado a pegar muita tranqueira de mercado, assim, a gente já estava bem nesse esquema agência, estúdio, briefing, faz o job, tá no prazo, vai. E quando a gente chegou lá, a sensação que eu tive de trampo era que parecia férias, cara. Era muito mais relax, tinha menos trabalho, mas não tanto mais tempo, os prazos eram de publicidade, né? Então eram relativamente curtos, mas ele era mais tranquilo. E, cara, lá a gente partiu para uma nova fase de aprendizado. Melhorei muito meu inglês, aprendi. Lá eles expunham a gente um pouco mais ao cliente, né? Mesmo a gente sendo artista no final da produção, a gente participava mais de briefing, participava mais de reunião com o cliente. Então a gente aprendeu a se desenrolar muito mais. E aí passaram-se esses 3 anos. Aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o Milton na época da Platinum. A gente ficou assim, tá, mas e agora, sabe? O que a gente vai fazer? E a gente não tinha muito um consenso. O Milton queria ir para os Estados Unidos trabalhar com outro estúdio. Eu estava a fim de voltar para o Brasil para fazer direção de arte. Aí todo mundo falava, não vai fazer direção de arte não, tá maluco? Você tem que produzir, sabe? Não sei o quê. Aí eu falei, não, pode crer. E aí a gente ficou nessa coisa, né? O que vai ser? E um dia a gente trocando ideia com os sócios lá, a gente tava, tipo, em bar, assim, tava fazendo um happy hour, que é uma cultura que a gente trouxe bastante pra LF aqui do Brasil, a gente é muito do happy hour. E aí os caras falaram assim, cara, e se tivesse uma Light Farm no Brasil? E aí a gente riu, assim, rimos muito e deixou de lado. E outro dia, em casa, o Milton assim, cara, por que não, sabe? Por que não? E a gente começou a nutrir essa ideia, preparou uma proposta, fez um modelo de negócio
e apresentou pros caras. E aí, cara, a galera falou, cara, vambora então, vamos fazer. E de fato foi aí que nasceu a LFBR. Desde que essa história aconteceu, né, desde que a gente veio aqui pro Brasil, nós temos 5 anos de Light Farm Brasil, e depois disso, agora eu tenho o prazer, eu tô falando com vocês aqui da Light Farm São Paulo, porque a gente acabou de abrir aqui em São Paulo, então agora tem Light Farm no Rio e tem Light Farm em São Paulo, e também tem o Unride, que no nosso 3º ano de Light Farm a gente já tava com uma certa estabilidade, a gente falou, tá, cara, e agora, vamos fazer alguma coisa para trocar mais com a galera, porque naturalmente a gente já fazia muito isso, a gente já, tipo, onde é que você renderizou isso aí? A gente ia lá, isso aí foi no Cinema 4D, isso aí não sei o quê. E um dia a gente falou, cara, vamos fazer direitinho, vamos tentar mostrar para as pessoas de fato o que a gente faz. E esse foi meio que o início do Unride School, que foi se desenvolvendo, depois veio a Conference, mas esses são os empreendimentos atuais, assim, que, bom, essa história toda desagou aqui, nesse exato minuto, com vocês. Você falou aí que você, como você falou, que você não para, você aprendeu manipulação e depois pulou para 3D, foi lá para fora, voltou, fundou uma empresa. A empresa, em 5 anos eu pesquisei, e o Milton estava falando numa entrevista que a empresa de 5 anos foi de 5 para 50 funcionários, mais de 50. Então nessa visão toda, a gente tem muito estúdio no Brasil que acaba fechando, muito artista que desiste, e vocês têm essa garra de ir fazendo as coisas darem certo dos dois lados. Você tem essa garra de continuar aprimorando o trabalho de 3D, você tem feito cada vez mais, toda hora você posta um trabalho pessoal. Vocês têm empreendido mais, cada vez mais com coisas diferentes, agora tem a Light Farm em São Paulo. Você se considera mais artista ou empreendedor? Você está indo para que lado? Cara, ótima pergunta. Eu acho que teve um tempo na minha vida que eu fiquei numa encruzilhada, assim, eu fiquei um pouco agoniado porque eu sentia que eu estava me distanciando da minha arte, porque eu ficava muito mais admin, né? Isso foi por volta do 2º ou 3º ano da LF. E eu tinha muita dificuldade com isso. Eu demorei um tempo a fazer as pazes com essa questão, porque a Beta, minha esposa, ela fala muito isso, tipo, eu sou artista. Eu acho que essencialmente eu sou artista, porque eu sempre gosto de estar produzindo, eu gosto de mostrar meu trabalho, eu tenho essas características de artista. Só que eu também gosto de empreender, cara, porque eu gosto de gente, eu gosto de aglutinar gente, eu gosto de trazer, conectar pessoas. E nessa hora que eu falei que eu tava na encruzilhada, eu achava que eu teria que, sabe, ir para um lado ou para o outro. Que quanto mais eu fizesse uma coisa, mais a outra ficaria em segundo plano. Então, isso aí me assolava bastante até o dia que eu fiz as pazes com isso. E como é que eu fiz as pazes com isso? Eu entendi que eu conseguia continuar me manifestando artisticamente através das pessoas. Através do feedback que eu passo, através do briefing que eu passo, através da inspiração que eu dou. E isso aí meio que deu uma consertada, sabe? Eu fiquei um pouquinho mais calmo para trabalhar com arte, porque acho que muita gente se pergunta isso alguma hora. Eu sou artista, eu amo arte, eu quero trabalhar com isso porque é incrível. Aí começa a trabalhar. Aí você trabalha e você fala, cara, que merda, eu não faço mais trampo de arte nenhum, eu só faço trabalho pros outros, fico fazendo 200 mil alterações de uma coisa que eu não gosto. Então, isso é muito comum, né, dá aquela aflição. E, cara, quando eu entendi isso, que eu tava me manifestando de uma forma diferente, eu fiquei tranquilo. E depois teve um segundo nível. Porque quando eu achava isso, de que eu tinha que tomar uma decisão, eu estava extremamente sobrecarregado. Assim, eu estava numa fase da minha vida que eu estava fazendo muito trampo ao mesmo tempo, eu estava pegando mais coisa do que eu conseguiria pegar. E quem me conhece de perto sabe que eu sou uma pessoa relativamente fria. Eu tô sempre no controle, assim, eu tenho muito controle emocional. Só que uma hora estoura, né, amigo? Você pode achar que você tá ali segurando a onda, tá tranquilão, mas uma hora você fica um pouco aflito. E essa parada, assim, acontecia, não era relativa, eu achava que isso era um problema, porque quanto mais sucesso a Light Farm tinha, mais atolado eu ficava. E o problema aí não era esse necessariamente. O problema é que a gente estava mal operacionalizado. Eu estava pegando mais coisa do que eu conseguia fazer, porque eu não delegava tão bem, entendeu? Aí eu aprendi a ser um diretor.
pela primeira vez eu passei de artista para diretor. Eu diria que demorou uns 2 a 3 anos para eu aprender isso, cara. Foi um intensivão, sabe, digamos. E quando eu aprendi isso, quando eu aprendi a operacionalizar melhor, essa coisinha brotou de novo. Eu pensei, opa, eu posso continuar fazendo arte, entendeu? Então é uma questão de montar o Tetris melhor. Eu vejo que hoje em dia eu consigo fazer tudo. E isso tudo veio da sacação de conseguir operacionalizar o tempo melhor. Que eu não tirei da cartola, a gente não tira as coisas da cartola. Quem foi o mago que me salvou disso aí foi o Ricardo Combat, que hoje é nosso sócio também. Cara genial, monstruoso. Ele é um mega gestor, assim, ele sabe muito bem lidar com pessoas e operacionalizar o trabalho para que as pessoas tenham vidas mais felizes, que saiam do trabalho na hora certa, que consigam fazer fluxos de informação mais interessantes. Aí minha vida mudou, cara. Agora sim, eu consigo ver que o nosso time, né, os 50, 52, o nosso time todo consegue fazer muita coisa. E se a gente não consegue com esses 52, é porque a gente está errando o jeito que a gente operacionaliza o negócio, entendeu? Continuando, você acha que tem uma visão artística facilita na hora de empreender dentro da Light Farm, que você procura os clientes certos, sabe como lidar com os clientes, você já esteve na linha de frente lá, trabalhando lá como artista que recebe ordem, então isso facilita hoje em dia para você empreender dentro da Light Farm? Cara, sim e não, porque, veja se eu entendi bem a sua pergunta, tá? Senão você me corrige. Mas por você trabalhar com arte metendo a mão, você produz de fato aquilo ali, você sabe o que dá pra fazer, o que não dá pra fazer, o que vai ser mais trabalhoso e o que não vai ser. Então, quando eu tô numa reunião de negócio, que eu tô orçando um job, ou então só fazendo um brainstorming mesmo, eu tenho o superpoder de poder bancar o que eu falo. Eu sei que aquilo ali é possível ou não é. Eu sei quando alguém viaja na maionese ou quando não viaja. E isso, sem dúvida, ajuda muito, cara. Isso faz com que eu consiga sugerir coisas. E pela minha experiência, você tá ali no ato, alguém dá uma sugestão e fala, eu quero o job assim. Você fala, poxa, mas deixa eu te falar, eu acho que assim não vai ficar bom. Por isso, eu acho que assim ficaria melhor. Você só consegue fazer isso se você souber dos dois lados. É muito difícil. Se você jogar um artista numa reunião dessas, sem experiência de gestão, ele também fica perdido. E se você jogar só um gestor que não entende da arte, também fica perdido. Então, sem dúvida, tá no meio do caminho aí, e grande parte dos gestores da Light Farm hoje, de muitas outras grandes empresas de sucesso, são meio artistas, meio empresários, ou meio artistas, meio produtores. Eu já falei isso algumas vezes e eu acredito plenamente que o segredo do futuro para profissionais são as suas sinergias, sabe? Quais são as habilidades que eles conseguem juntar e se transformarem num profissional diferenciado. No passado era engraçado isso, porque vindo de revolução industrial, né, esse tipo de coisa, você tinha um pensamento muito de especialização. O cara que o cara que aperta parafuso muito bem e, melhor apertador de parafuso. Hoje em dia, eu acho que você tem as especializações, só que como a gente tem uma outra dinâmica, que é o acesso à informação, todo mundo tá especializado agora, né? É quase nós, e tem muita gente fazendo. O diferencial se torna as habilidades que você consegue juntar para fazer diferenciais, entendeu? Faz sentido isso? Faz total. Rafa, como que você enxerga o mercado da arte no Brasil? Então, cara, vai continuar bombando. O Brasil, ele tem um poder sobre muitos outros países no mundo, que é um mercado consumidor brutalmente gigante. Nós temos um país de tamanho continental, 420 milhões de habitantes agora, eu acho, indo para isso. E toda essa gente consome. Para publicidade, que é um dos mercados mais fortes aqui no Brasil, isso aí, cara, pode entrar crise, sair crise, as pessoas vão continuar produzindo. A diferença se produz mais, se produz menos, mas sempre vai ter esse motorzinho girando ali. Então, quando você fala de mercado, e obviamente eu estou analisando isso com um ponto de vista de publicidade, que é a minha área, eu acho que o Brasil vai crescer muito nesse aspecto e eu acho que ele vai se profissionalizar muito também. Eu acho que as pessoas vão começar, como agora tem mais acesso à informação em tudo que é canto, então eu acho que o que vai acontecer no mercado é que vai ter cada vez mais gente fazendo, cada vez mais demanda também, porque os negócios que antes compravam arte, isso era uma coisa de elite, né? Um
um negócio para comprar arte, fazer um comercial e tal, tinha que ter uma conta na agência. Hoje em dia isso pulverizou de modo que qualquer negócio vai comprar arte, vai fazer marketing digital. Então eu acho que é um excelente groundwork para a galera mandar muito bem e produzir arte mesmo como um make a living, cara. Porque também outra coisa que está mudando grande, que vai de confluência com tudo isso que eu tô falando, é o desenvolvimento de inteligência artificial, que vai tornar trabalhos repetitivos e coisas assim mais automados, logo vão ter menos trabalhos desse tipo. Eu acho que o que vai valorizar-se mais vai ser o trabalho criativo. E olha onde a gente tá fazendo arte. É muito legal isso. Mas assim, quanto à empresa, você acha que é mais difícil trabalhar no Brasil do que quanto artista? Quanto empresário, você diz, tipo gerir empresa? Olha, eu acho que sim. Porque para a empresa dar certo, múltiplas coisas têm que dar certo. A tua arte tem que estar boa, você tem que estar com o comercial afiado, você tem que ser bom de bater orçamento, você tem que se prospectar bem, você tem que deixar o funcionário feliz. Então, você tem que atingir uma gama de pontos corretamente para que aquele negócio dê certo. Como artista, não é que você não tenha múltiplos pontos para acertar, você tem que fazer o seu portfólio ficar bom, você tem que conseguir fazer um bom networking, você tem que conseguir conciliar a sua vida pessoal com a sua vida de trabalho. Você tem coisas para acertar, mas eu acho que são menos pontos, assim. Eu acho que você trabalhar para si mesmo é um pouquinho mais fácil, mas obviamente tem muitas dificuldades. Como gestor, assim, trabalhando com as pessoas direto, uma hora você vai ter que contratar ou demitir as pessoas. Encerrar ou começar novos relacionamentos. E o que você acha que é mais difícil de dizer não na hora de contratar ou na hora de mandar embora? Que você, às vezes, é um cara muito bom, mas você não consegue pegar ele, ou às vezes você vê alguém que não está desenvolvendo tão bem e você tem que encerrar essa parte. Como é que você lida com isso? Bom, na parte de contratação, a gente tenta deixar os olhos abertos, assim. Às vezes tem alguns talentos que aparecem pra gente e não tá, talvez, no ponto pronto, mas tu sabe que a pessoa tem bastante coisas a se desenvolver, é uma pessoa promissora. Então, isso aí é uma questão de ter visão e conseguir pegar assim e falar, opa, peraí, não, você manda benzão. Ao mesmo tempo também, ainda falando de contratação, tem vezes que você precisa de pessoas específicas, né? Pessoas que já vão resolver um problema que você tá com ele na mão ali. Então, aí é uma questão realmente de prospectar vaga. Galera, ó, abriu vaga aqui e tal, ver quem manda. E dessa galera que mandou, tentar ir afunilando, igual eu aprendi lá com a galera da Globo, para achar a melhor sinergia para aquele trabalho. E quando eu falo em sinergia, não é só o trabalho da pessoa, né? É como ela se relaciona, qual é o tipo de dinâmica que ela tem na vida dela, uma constelação de fatores que faz com que aquela pessoa seja a pessoa ideal. E na parte chata da história agora, né, falando de demissões, a gente não demite com facilidade porque a gente contrata com muito critério. Isso sendo dito, quando a gente precisa demitir por uma outra enorme gama de motivos, né, pode ser uma questão de rendimento, pode ser uma questão de salário, pode ser, enfim, motivos dos mais diversos. A gente tenta ser muito honesto com a pessoa, sabe? Tenta ser muito honesto, dar feedback real de por que não está acontecendo, de por que vai ser por esse caminho. Então é isso, tentar humanizar a coisa e no hard feelings, sabe? Nesse quesito a gente tenta sempre fazer uma relação pessoal maravilhosa ali dentro, mas não deixa de ser uma empresa. Então, assim, se infelizmente a gente precisar terminar essa relação de negócio, eu te desejo o melhor, sabe? A gente tenta fazer, se precisar de recomendação, a gente faz, e esse tipo de coisa. Ô, Rafa, uma coisa que eu tenho curiosidade. Qual a sua relação com os polvos? Esse aí é o clássico. Cara, eu adoro esse bicho. A real é que eu acho o polvo um bicho muito maneiro. Já me perguntaram isso algumas vezes. No início eu não entendia muito bem o porquê. Na casa dos meus pais tem um polvo que eu desenhei com 3 anos de idade.
É um polvo, assim, depois eu mando pra vocês, uma bola com 3 tentáculos, assim, é claramente um polvo. E, poxa, 3 anos de idade, eu era muito pequenininho, mas eu já gostava disso. Eu acho que vem majoritariamente pelo seguinte, o meu pai, ele é mergulhador. E eu cresci na Costa Verde do Rio de Janeiro, então eu sempre fui muito ligado ao mar, eu sempre gostei de mato, bicho, e aí o polvo, eu acho que veio junto isso, né? Eu gosto não só do polvo, mas eu gosto muito de criaturas do mar. Se vocês olharem meus trampos, vira e mexe tem alguma coisa relacionada a fundo do mar, assim. Eu acho que eu me sinto um pouco representado também, o meu ego, ele se encaixa um pouco com isso, porque eu acho que eu sou muito multidisciplinar. E essa coisa dos 8 tentáculos, de empreender, de fazer arte, de fazer não sei o quê. Então, isso tudo são pontos de sinergia que façam com que eu goste do polvo mais ainda. Então, todo artista tem um pouco disso da sua zona de conforto. Eu gosto de desenhar dinossauro, esse cara aqui é especialista, faz muita caveira maneira. Meu negócio é o polvo. É que a gente quer saber como nasceu a ideia da Unhide. Já falou aí que vocês tiveram a ideia de dividir, mas como é que nasceu assim? Porque organizar um evento do tamanho da Unhide é uma coisa colossal. É uma coisa que você olha assim e fala, cara, vamos fazer aí. Você começa a colocar na planilha e você fala, cara, desisto. Como é que vocês tiveram essa ideia assim e botaram pra frente? Cara, então, como eu expliquei anteriormente, né, já tinha essa ânsia de fazer, de explicar direito, de passar informação e conhecimento direito. E quando eu digo direito, eu digo de forma estruturada, sabe? Que seja uma coisa acessível e tal. E a gente já tinha começado uma high school e o Miltinho falou assim, cara, vamos fazer um evento pra lançar a escola? E a gente pensou um pouquinho e falou, pô, pode crer, cara, pode ser irado isso. E quem conhece a gente de perto sabe, a gente é muito festeiro, a gente gosta de juntar gente, a gente gosta de fazer esse tipo de coisa. Então o evento tinha tudo a ver, é uma parte com muita sinergia, não só de quem somos nós, mas também de passar essa vibe pra galera. E assim que surgiu a ideia de fazer o evento. Só que a gente não tinha noção do trampo que dá, honestamente. É muito trabalhoso fazer aquilo tudo, e a gente não conseguiria fazer isso sem o time maravilhoso que a gente tem. E mesmo com o time, gasta energia demais, assim, é muita energia. Então, cara, foi isso. A gente pegou de doido e falou, vamos fazer um evento porque a gente acha que precisa. E quando a gente fez para lançar a escola. Só que assim que a gente fez o evento, a gente entendeu que ele era muito maior do que a gente tinha imaginado, porque a gente percebeu como existe carência nas pessoas de informação, reconhecimento e algum tipo de norte nesse tipo de coisa. A gente falou, a gente se sente pouco representado aqui no Brasil agora com arte digital. Não tinha nenhum evento que fosse focado nisso. Aí o Unhide meio que cresceu virando outra coisa. Ele não era mais para lançar uma escola, ele era para fazer um norte daqui de nós brasileiros, mostrar que existe uma cultura de computação gráfica muito forte e o brasileiro sim é reconhecido tanto criativamente quanto tecnicamente no mundo inteiro. E o Unhide, eu acredito que foi uma virada na vida de muitas pessoas, viu? Foi na minha, pode ter certeza. Maravilhoso, eu fico muito feliz de ouvir isso, assim, espero que as pessoas fiquem animadas e inspiradas a produzir mais e sabe, continuarem seu desenvolvimento pessoal. A gente teve 2 edições do Unhide, uma atrás da outra aí, 2 anos seguidos. E agora teve a notícia bombástica para muita gente, que ela mudou para ser bienal, né? Ela vai acontecer a cada 2 anos. Você pode explicar como é que foi isso, como é que foi esse pensamento, por que isso? As pessoas estão agora com essa notícia aí querendo saber por que. Você pode falar pra gente como é que foi isso, essa decisão? Claro, claro. Esse foi pra gente foi aquele momento do hamster dramático, sabe? Tipo, tá, tá, tá. Aí para todo mundo assim, olha um pra cara do outro. Mas, cara, pra gente foi o seguinte, honestamente assim, pra vocês e pra web agora, quem estiver ouvindo. A gente, quando você bota uma conferência do tamanho do Unhide Conference na ponta do lápis, ela é uma coisa extremamente cara de se fazer, é muito caro. E a gente sempre correu atrás de patrocínio para fazer o evento se tornar sustentável e tal. Se você entender, se existir o consenso do valor que a conferência tem, o certo seria o governo patrocinar isso, sabe? Tipo, seria um evento que tem ajuda para acontecer. E o resultado disso, o resultado que você extrai, é uma coisa boa para o país como um todo, porque as pessoas
vão melhorar, vão se conscientizar, vão aprender sobre o mercado. Então a gente precisa tornar o evento sustentável. Esse é o grande X da questão. E a gente tentou no primeiro, não conseguiu. Tentou no segundo, não conseguiu. E a gente viu que, tá, beleza, a gente não consegue deixar ele sustentável do jeito que a gente está fazendo, mas eu vejo a luz, a gente vai conseguir fazer ele ficar. Só que isso faz com que a gente tenha um debuff duplo. A gente não consegue deixar no 0 a 0 e a gente gasta uma energia monstruosa para fazer aquilo acontecer, porque a gente não faz mais ou menos, sabe? A gente gosta muito de deixar o nosso trabalho com uma característica bem acabada, com segurança, com qualidade, tudo isso. Então, o nosso time fica muito sobrecarregado de tarefa para fazer a conferência acontecer. E a gente percebeu com isso também que essa energia que a gente depositava na conferência era uma energia que a gente poderia estar depositando na Light Farm ou na própria On-Ride School. E a gente viu assim, cara, peraí, vamos parar, senta um pouquinho, pensa, o que a gente pode fazer? Porque se esse sonho que a gente tem, se essa ideia é real, como é que a gente pode fazer para tornar isso mais real ainda? Porque se a gente continuar nesse ritmo, a gente vai ter muita dificuldade para fazer isso funcionar no long run, sacou? E o consenso que a gente chegou foi que se a gente parasse esse ano para focar essa energia que a gente coloca na conference em melhorias internas, em processos nossos, em esquentar patrocinadores com mais tempo, com mais cuidado, conversar com mais gente, a gente não só vai melhorar toda a nossa organização, e olha que a gente não para, né? A gente está falando de fazer uma conferência, não sei o quê, abrindo o estúdio em São Paulo, é infinito. Então, se a gente investir esse nosso tempo com cuidado nessas partes que eu acabei de mencionar agora, nós vamos estar num estágio de maturidade muito superior para fazer de 2021, seja bienalmente, não só para fazer o evento, mas também para tirar vantagens do evento, sabe? Para fazer aquele evento ali reverberar mais nas pessoas, reverberar mais na escola. Então, é uma questão de assim, galera, a gente pode fazer e continuar tipo, no mesmo patamar que a gente está agora, ou a gente pode dar uma seguradinha, melhorar a gente e fazer de novo, melhor ainda, com mais resultados e mais influência. Então foi essa decisão que a gente tomou, sabe? Continuar fazendo com a qualidade alta pra caramba, só que com a nossa organização num nível de maturidade maior. Rafa, de onde que surgiu essa ideia de integrar a escola com o Facebook? Então, na verdade a gente não tem estrutura na escola, a gente não desenvolveu isso ainda, então a gente usa o Facebook como plataforma para fazer as interações. Você acredita que essa proximidade dos usuários, dos artistas no Facebook, da gente dando feedback, do pessoal da Light Farm sempre dando feedback, outros artistas, gente de outras agências, diretores de arte dando feedback lá no grupo, como eram os fóruns antigamente, isso muda a visão dos artistas de hoje que estão começando? Aquele cara que começou na pintura digital, começou na manipulação no 3D, isso muda a visão do cara de como era antigamente, era endeusado e hoje em dia é mais presencial. Você alcança, é uma coisa assim que eu posso fazer também? Eu acho que antigamente não tinha o contato, ou tinha um pouco contato com alguns dos artistas que também eram entusiastas do fórum. Então agora, acho que você tem muito mais contato, explodiu. Você tem, cara, sou fã do cara, acho que ele é o melhor do mundo. Tô ali trocando ideia com ele no Face, sabe? Isso é bem diferente. Eu acho que isso inspira as pessoas, porque elas veem que as pessoas são gente igual a gente. Então, eu acho que a tendência disso é que as pessoas comecem a fazer mais também. Vai ter cada vez mais gente no mercado. O segredo para mim é continuar produzindo o seu trabalho e escutar o que as pessoas falam dele, sugerem de dicas. Isso aí, cara, tipo, é o conteúdo para fazer a explosão. É o negócio funcionar. E logo, tendo mais gente, mais acesso, mais explosões. A gente está falando aqui sobre curso, sobre escola, então vamos mudar, já entrar no seu curso na rádio. Ah, moleque! Quão importante é a iluminação em um projeto? Então, momento jabá. Galera, seguinte, tá saindo no On-Ride School o meu curso de iluminação, que é basicamente uma adaptação do workshop que eu dei de iluminação no On-Ride Conference. Então eu vou estar focando ali, abordando as partes mais teóricas de luz. Tipo, como é que você escolhe a dureza da sua luz? Como é que você escolhe a direção? O que é o efeito de volume?
Como é que você atinge o efeito de volume? Eu estou executando esse curso no Blender, mas ele pode ser feito com qualquer outro software 3D, ele é bem agnóstico de software. E sobre a importância de iluminação, cara, honestamente eu acho que iluminação faz e desfaz trabalho. Se você é um cara que é um baita modelador e você apresenta seu modelo mal apresentado no quesito de iluminação, você está escondendo tudo que você fez ali, sabe? Você não está ajudando a ler aquilo. E luz é uma parte muito fundamental de arte visual, cara. Que a gente vê o mundo assim, né? Quando a gente entende que nada é bonito porque tudo é bonito porque existem motivos que fazem aquilo ali ser percebido como bonito pelo nosso cérebro. Uma coisa que tem no meu curso no Unhide, que eu acho bem importante, é que eu não só ensino a iluminar objetos difusos, como eu também foco bastante em objeto reflexivo. Como é que você desenha reflexo bonito, como é que você desenha uma refração bonita. Então, assim, tá bem maneiro, eu gostei bastante de ter feito esse curso e espero que a galera curta também. Você acha que a iluminação, da mesma forma que as cores, é capaz de mostrar sentimento numa cena? Total. A gente, às vezes é até difícil explicar porquê, né? Mas uma das coisas que é mais fascinante para mim trabalhar com arte digital é a teoria da percepção. Muita gente fala sobre faculdade, né? Eu falei que eu me formei em design, mas na real mesmo eu não sou nem formado porque eu nunca concluí o curso. Mas uma coisa que eu aprendi na faculdade que foi fantástica foi a teoria da percepção, cara. Assim, isso até hoje me deixa maluco, eu acho incrível, que é como o nosso cérebro percebe esses padrões que a gente capta e converte aquilo ali em informação útil para você. Não existe nada que você veja hoje que não seja justaposto a algo que você já viu no passado. Então você está vendo tudo e está julgando aquilo ali tudo com a sua bagagem cultural. Então essa parte de o que a cor faz a pessoa sentir, qual o que passa aquilo ali, a teoria das cores explica muito isso por experiências passadas, né? Por exemplo, vocês sabiam da teoria do pôr do sol? Porque tem muita gente que gosta muito de usar as cores complementares, tipo um laranja e um azulzinho na cena, e fica sempre muito bonito, assim, são cores muito agradáveis. Agora, por quê? Você sabe dizer por quê? Tem várias teorias. Uma delas diz que simplesmente são as cores do pôr do sol. Porque, tipo, ao longo de muitos e muitos anos, enquanto a gente evoluía, a gente via aquele momento ali, e aquilo é um fenômeno bonito. E simplesmente por ver aquele fenômeno tantas vezes, a gente se identifica com aquelas cores e ainda sente isso até hoje quando é exposto a esse tipo de informação. A gente tá falando aqui do curso da Unhide, e aí a gente, quando entra no curso, assim, a primeira coisa que a gente entra no site da Unhide School, a gente tem a pluralidade de cursos, tem um monte de curso lá, para todos os gostos, e tem chegando mais cursos. E para quem chegou hoje na Unhide School, assinou, quer usar o seu curso em algum projeto, ele tem uma introdução ao Blender dentro dele, ele tem que ver o curso do Rafael Moco, do Neuromancer. Como é que a pessoa faz? Como é que é o curso? Cara, eu tive uma abordagem ali for dummy. Então, eu explico sobre iluminação, só que tudo que eu faço de um arquivo zero do Blender. Então, se a pessoa nunca mexeu no Blender, mas me vê ali trampando naquilo, você está tranquilamente aprendendo a mexer no Blender pela primeira vez também. Então, eu acho que você não precisa passar por outro curso para pegar essa informação ali. E quem sabe você já até aprende a dar os seus primeiros passos com Blender, mesmo sem ter nunca mexido nisso. Independentemente de ser um curso que está falando de Blender ou não, sabe? Ele é focado na luz, você ainda pode aprender bastante Blender com ele. Rafa, pra gente encerrar, uma última pergunta. Qual que é o sentido da vida, do universo e tudo mais? Essa é fácil. Não vale falar 42. O sentido da vida é transar, comer e dormir. É isso, cara. O replicador, que está evoluindo aí, o que a gente chama de vida, há não sei quantos milhões de anos, só faz isso. Ele come, dorme e transa. Então a gente é meio que feito para comer, dormir e transar. Agora, quando você pensa na questão de se você só comer, dormir e transar, você vai superpopular o planeta e destruir ele, você entra com algumas questões um pouquinho mais complexas, que é como é que a gente faz isso de modo que a gente não vá destruir o nosso ambiente. Então, talvez, né,
pra mim, pelo menos, eu acho que o sentido da vida é a gente aprender a ser mais humano pra a gente conseguir comer, dormir e transar sem destruir o mundo e a vida dos nossos amiguinhos. Boa, gostei. É tipo isso. Gente, esse foi o Rafael Valaperde e a gente acabou de fazer mais uma Radcast. Muito obrigado, Rafa, por participar com a gente aqui. Foi um prazer enorme, cara. Galera, prazerzaço. Sempre que precisarem, só dá um alô. Quem curtiu, valeu, dá um alô aí. A gente tá começando, né? O Radcast não começando, já tá. Esse acho que é o 10º episódio. Já estamos na 2ª temporada, mas a gente, cara, tá vindo com mais curso no Raid, mais temporadas, mais entrevistas. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, por favor, fazendo mais um Momento Jabá, dá aquele share, mostra pra galera e vamos nessa. Valeu, galera. Muito obrigado. Tchau, tchau. Chegamos ao final de mais um episódio do Unhidecast. Agradecemos a sua companhia. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.